Olá, eu sou o Luís Val e estou a caminho de Rebordelo, no concelho de Vinhais, para ir ao encontro de Maria Jorge Torres, ceramista, e conhecer o seu ateliê e a sua arte. Filha de pais transmontanos, nasceu no Porto em 1974 e sempre viveu entre a cidade e o campo, num ambiente informal e recheado de histórias, desenhos e pinturas da avó paterna, artista formada em pintura nas Belas Artes do Porto, que não chegou a conhecer. Entrou na Escola Superior de Tecnologia, Arte e Design das Caldas da Rainha, em 1993, para frequentar o bacharelato em Artes Plásticas, Pintura, curso que terminará em 1996. Reside na aldeia de Rebordelo, no concelho de Vinhais, onde tem o seu ateliê de cerâmica artística, um projeto que sonhou, idealizou e tornou realidade em ano de pandemia. Apesar da formação em pintura, é na escultura que se revê e a paixão de criar e interpretar a natureza com as mãos é a sua forma de expressão maior. É deste seu cantinho que saem peças e obras que viajam por todo o mundo e chegaram já, por exemplo, a Nova Iorque. Nestes poucos anos de atividade, idealizou e organizou várias exposições, tais como Cruzamentos, exposição coletiva na Casa dos Coimbra, em Braga, em novembro de 2022, Com Paixão, Bienal de Lisboa, Arte Cristã na Igreja da Graça, em abril de 2023, Santo António, Il Santo, é isso? Il Santo, Bienal de Lisboa, Arte Cristã no Museu de Lisboa, Santo António, junho de 2023, Entre a Terra e o Céu, coletiva de arte sacra na Igreja da Graça em Lisboa, em novembro de 2023, e Fogo, Terra e as Flores, no Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais, em outubro de 2024. Olá, Maria Jorge Torres, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e por me receber naquilo que é o berço da sua arte. Daquilo que disse si, está tudo bem? Falta alguma coisa? Disse algo? Coisa. Falta? A primeira exposição individual que fiz no Museu de Arte Sacra, na Cidade de Cavaleiros, que é Santos e Demónios, onde é precisamente aí que eu abordo pela primeira vez no meu trabalho os caretos e os santos. Não sei se foi falha minha quando lhe passei a informação, mas de qualquer das maneiras fica aqui. Muito bem, e que foi de facto uma exposição bastante importante para mim, porque foi solo e foi o começo de tudo o que neste momento tenho e espero continuar a ter ao longo do tempo. Maria Jorge, de onde lhe chegou esta paixão para interpretar e criar o mundo com as mãos? Ui, não sei, acho que desde pequenina. Isto vem desde pequenina e o grande culpado é o meu pai. É o meu pai e as histórias que contava da minha avó, mas porque o meu pai sempre fez muitas coisas em casa, mesmo de bricolagem, de artesanato, de pintura, de desenhos, ele ia fazendo sempre muita coisa e eu sempre fui e sou uma pessoa muito curiosa. E portanto estava sempre ao lado dele, a ver tudo, a ver como é que se fazia, sempre a chateá-lo e quero fazer. E depois via as pinturas da minha avó e sempre ouvi o meu pai a falar com um encanto muito grande da minha avó e o que ela fazia a nível de pintura. E portanto isso sempre foi um mundo que me seduziu muito. E portanto desde pequenina que isso está comigo, a vontade de fazer coisas, de mexer com as mãos. E a escolha depois na formação superior já foi condicionada ou foi influenciada por essa... Sim. Porque eu entrei nas Caldas da Rainha e fiz o bacharel em pintura. E fiz em pintura porque o nosso primeiro ano era pintura e escultura e eu fiquei completamente deslumbrada com a escultura. Só que na realidade, nas Caldas da Rainha, a escultura seguia muito com pedra, trabalhar muito em pedra e com aquelas máquinas e o pó e o barulho e de facto isso não me identificava. E optei então por seguir a pintura, porque também gosto muito. E foi em 2019, num ateliê de um professor no Porto, quer dizer, passado tantos anos e eu sempre com o bichinho a querer poder continuar a trabalhar a parte criativa que estava muito parada, e foi aí que descobri exatamente a necessidade, nem a necessidade, é isto, é mexer no barro, mexer na cerâmica,
foi o descobrir verdadeiramente a minha paixão e naquilo que eu me sinto bem. E como é que, do sonho à realidade, como é que tudo isto aconteceu? Pois, foi assim... Às vezes até eu me pergunto como é que tudo isto aconteceu e de uma forma tão... As coisas aconteceram, parece que o universo conspirava comigo para que tudo corresse bem. Foi assim. No fundo teve algo que correu muito mal, e foi na altura da pandemia, em 2020, que paramos todos. Eu fiquei desempregada, como centenas de milhares de pessoas, mas foi um momento tão importante porque me obrigou de facto a fazer escolhas, a perceber o que era importante. Na altura os meus pais já estavam a viver cá em cima, em Rebordelo, a saúde deles não estava assim muito bem e de facto foi aqui tentar aliar as duas coisas, que é poder dar-lhes apoio, poder estar ao pé e contribuir para que eles pudessem estar mais tranquilos e ao mesmo tempo dar uma oportunidade ao meu sonho, porque eu sempre sonhei poder viver da minha arte. Pronto, e de facto eu lancei o desafio aos meus pais, os meus pais andam embora, nós apoiamos-te, como sempre te apoiamos em tudo, e foi chegar e por baixo de casa dos meus pais montar o ateliê de cerâmica, não é? Fui eu que reboquei as paredes, fui eu que pintei, eu fiz tudo, porque depois também a maior dificuldade aqui foi encontrar pessoas para fazer determinado tipo de serviços. Não encontrei, faço eu. Como sempre na vida, nunca me deixei parar por estas pequenas dificuldades. E portanto foi um bocadinho assim, foi as coisas não correrem tão bem na altura da pandemia, mas que foram importantes e impulsionantes para o despertar do sonho e apostar em mim e começar a fazer as coisas e desenvolver coleções. E essencialmente foi isso, foi vir, estar em contacto com esta natureza que foi fundamental. As pessoas podem não imaginar, mas o vir para Rebordelo, o viver numa aldeia transmontana, o estar rodeada das montanhas, foi uma desintoxicação física, psicológica e emocional. Fez-me muito bem. É um reboot, é um recomeçar a vida. E portanto, a partir daí... Mas regressando à pintura, vamos lá. Porquê é que trocou então a pintura pela escultura? O que é que não a cativava assim tanto na pintura? Tem a ver com a capacidade de criar algo físico, porque a escultura vai muito por aí, porque a pintura e o desenho, eu é mais desenho, eu adoro desenhar. E é um processo muito mental, e adoro desenhar, mas quando se faz escultura ou cerâmica, nós estamos a dar, eu não sei se consigo explicar a sensação que eu tenho, porque no fundo é criar algo tridimensional, e ele ter... Eu acho que não consigo encontrar as palavras. Que não encontro no desenho nem na pintura. Mas continua a pintar? Continuo a desenhar. A pintar não, mas a desenhar sim. Porque desenhar também sempre foi algo que eu gostei muito. Principalmente até desenhos infantis. Mas gosto muito de desenhar e um desenho muito gráfico, muito com linha e depois vem a cor. E na escultura não, de facto é dar a tridimensionalidade àquilo que está dentro de mim, aquilo que eu idealizo. E esse processo é tão gratificante que não há palavras, não há palavras, são as mãos. E muitas vezes o processo acontece e quando eu termino a peça, às vezes pergunto como é que eu passei de uma matéria rudimentar para isto. É um processo e é um processo muito interior. Eu não tenho palavras, não consegue expressar. Para expressar o sentimento que tenho, mas é isto, é passar aquilo que está idealizado para a tridimensionalidade e depois poder sentir fisicamente a peça, não é? E isso é um processo que para mim traz-me uma satisfação pessoal
enorme que superou de todo a pintura e o desenho. E é isto. Já encontrou o caminho. É. Referiu há pouco que foi muito importante estar em Rebordelo, estar numa aldeia transmontana, rodeada por estes montes. E esses montes, este contexto, portanto, nem assim a motivou para regressar à pintura ou a esse desenho? Foi mesmo só a inspiração para a tridimensionalidade da escultura? Sim. Porquê? Porque este processo já se deu no Porto. Okay? Eu tive um ano no Porto a trabalhar num ateliê com o professor e mais alunos. E, portanto, este reencontro com o barro, com a cerâmica, já tinha acontecido. E, portanto, eu já trazia comigo uma necessidade muito grande de criar coisas, de criar coleções, e tudo muito ligado à natureza, à flora. Mas faltava-me qualquer coisa no Porto. Eu no Porto estava... Atenção, eu adoro o Porto, é a minha cidade, eu adoro aquela cidade, adoro as pessoas de lá. Mas eu estava muito cansada e muito saturada, porque é muito botão, é muita confusão, é muito ruído, e eu estava mesmo muito cansada de tudo isso. E eu já dizia há muito tempo que um dia hei de viver para o campo. Eu dizia muitas vezes isso. E de repente tornou-se realidade, e foi assim. Foi um estalar de dedos. É que é curioso, não é? Porque a gente vai dizendo e de repente... Acontece. Do Porto para Rebordelo, qual é a relação que tem com este território, com esta comunidade? A minha mãe é de cá. Portanto, eu desde pequenina vinha para cá passar férias com a minha avó e com os meus avós, e depois com a minha avó. Portanto, é muito familiar esta região. Não foi propriamente difícil nem estranho pensar, ok, vou viver lá. Nem tem sido, curiosamente. Adaptei-me muito bem, mas aqui há muitas raízes, há muita cumplicidade, há muitos velhinhos que eu conheço, com quem me sinto muito bem e com quem gosto de conversar. Portanto, não é uma estranha que chega a uma comunidade estranha, não é? Não, apesar de muita gente estranhar-me, eu estar cá, não sou estranha para eles e o sítio não me é estranho. Portanto, não foi uma adaptação difícil? Não. E não sentiu em nenhum momento falta do tal betão, do tal ruído da cidade? Da sua cidade? Não, sinto falta dos amigos. Quando é preciso, sei lá, como é que eu lhe vou explicar isto? O Porto vive-se bem, mas consome-nos muito o trabalhar, a rotina, aquelas coisas todas. Nos últimos anos já era difícil podermos tirar verdadeiramente partido daquela cidade. Hoje em dia eu consigo se calhar tirar mais partido do Porto, porque vou para aquilo especificamente e venho-me embora. E portanto a saturação, o cansaço, o ruído, tudo isso fica lá, não é? E aquilo que eu mais sinto falta é de facto as pessoas. As pessoas que ficaram lá. Claro. Sente que mudou ou que alterou a sua vida de uma vida urbana para uma vida rural? Para um cotidiano rural? Até por tudo aquilo que acabou de dizer? Sim e não. Vamos lá ver. Sim, tudo muda, todo o contexto muda. De alguma forma, eu sempre fui uma pessoa a trabalhar muito organizada, muito metódica, com horários. Eu aqui estou praticamente 8 horas, às vezes até mais, de segunda a sábado certinho e muitas vezes no domingo. Portanto, sou muito trabalhadora, sempre fui. E agora acho que ainda mais porque amo aquilo que faço. Portanto, não é trabalhar, tenho que trabalhar, não. É porque tenho que terminar uma peça, porque está no tempo correto para terminar. Portanto, as coisas são pensadas de uma forma diferente. E portanto, como é que eu lhe hei de explicar? Sinto a ruralidade, sinto por quando saio os cheiros, as pessoas e aquilo que me envolve. É totalmente diferente, mas ao mesmo tempo trago comigo uma rotina e uma forma de estar muito da cidade e muito profissional
E portanto há aqui uma dualidade, digamos. Acho que posso dizer isso assim. Vive com os seus pais, como já referiu. Sim. Como é que eles reagiram primeiro quando veio para aqui e depois quando quis instalar aqui o seu ateliê? Como é que foi a reação? Foi ótimo. Os meus pais sempre me apoiaram. Por acaso, acho que tenho essa sorte de eles respeitarem muito as opções, mesmo quando decidi estudar pintura. Na altura não era muito fácil e o caminho era dar aulas, não é? E eu sempre disse aos meus pais, atenção, eu nunca serei professora porque eu nunca me identificaria, não me identifico com dar aulas, não era para isso. Portanto, eu queria aprender técnicas essencialmente, eu queria descobrir o mundo da pintura, das artes, mas não para dar aulas, era para mim, como conhecimento pessoal. E também lhes disse, e eu estudei e trabalhei ao mesmo tempo, e disse, eu ajudo e participo no trabalho, mas eles sempre me apoiaram e nunca me disseram não, nem nunca me puseram imposições, nem nada. E vir para cá, para eles, de alguma forma, foi muito bom, porque é uma companhia, é um apoio que eles têm para tudo aquilo que precisam. E tem sido engraçado para eles, porquê? Porque eles também têm vindo a acompanhar o processo e a evolução. E depois vêm as pessoas que vêm cá e vêm conversar comigo e que compram as peças e que levam. E portanto eles, de alguma forma, participam e ficam super felizes por de facto verem que os anos que eu investi a estudar estão a ter o retorno neste momento. Portanto, está a ser muito bom. Li numa entrevista sua a um jornal que aqui estamos no seu Um Cantinho. Quer-me explicar esta designação? Um cantinho, porque é mesmo um cantinho. Porque é mesmo um cantinho, porque foi agarrar na parte de baixo de uma casa, nos baixos, não é? E transformar num sítio de criação. Aqui só me falta espaço e uma janela aberta para a natureza. E estaria perfeito. Não tendo essa janela, a janela é a minha mente. Portanto, o processo criativo acontece todo na minha cabeça, não há distrações, não há nada. E é um refúgio, é um cantinho que eu consegui criar aqui com o meu mundo, com coisas que me são muito queridas, com desenhos, com peças e com tudo aquilo que vou fazendo. E é um cantinho, é o meu refúgio. Muito bem. Maria Jorge, está neste momento a trabalhar em alguma peça? Estou, sim senhora. Vamos assistir um bocadinho claro, a essa tenho execução? muito gosto. Sim, claro que sim. Muito bem. Obrigado. Maria Jorge, então, que peça é essa? Ora bem, eu este ano tenho estado a trabalhar para restaurantes. O que estão a ver aqui é um prato, ele está invertido porque depois eu ainda vou virar, ainda vou trabalhar de outra forma, mas é um prato que é inspirado nos cogumelos. Aliás, eu posso, entretanto, mostrar-vos a peça final. Isto é um prato, ele é côncavo, isto depois aqui já tenho vidrado. Neste momento, o que está aqui é esta parte e é isto que eu estou neste momento a trabalhar e, portanto, quando nós fazemos as peças, depois também a abordagem é como é que se começa, qual é o meio e como é que se termina, não é? Portanto, comecei por aplicar a placa, depois fazer a base, agora estou a trabalhar toda a textura do cogumelo, depois o prato vai virar, vai-se trabalhar a parte do reborno, tornar um bocadinho ainda mais côncavo e o prato fica finalizado e depois vai secar. Portanto, a cerâmica é muito isto, tem muitos processos e principalmente a minha cerâmica é uma cerâmica com muitos detalhes, com muita textura, porque eu de facto dou muito valor a esses pormenores e aqui a textura é trabalhada, por exemplo, com esta espátula, em que é feito estes riscos. E isto é um processo que vai acontecendo com calma, sem criar muita pressão na peça, vai-se trabalhando até eu estar satisfeita com a textura. Cada prato desses será uma peça única? Sim.
Sim. Todo o meu trabalho é isso, são peças únicas, são todas elas peças assinadas. Tem a minha assinatura Maria Jorge Torres e tem o meu carimbo, que é Joe, que é, digamos que é o meu nome de guerra. Ok. Porque tendencialmente as pessoas chamam-me Maria, e eu gosto de Maria Jorge ou Jó. Pronto, e então a minha assinatura também passa muito por aí. Mas sim, são tudo peças únicas, nunca será uma igual à outra. E eu acho que hoje em dia quem me procura também procura muito ter a sua peça. É única, foi feita a pensar nela, é exclusiva, pronto. E as pessoas também procuram muito isso hoje em dia. E portanto disse-me que essa peça seria para um restaurante, é? Exatamente. E é só uma peça, é só um prato. Não, vão ser 20 pratos. A temática, eles vão ser todos eles parecidos, mas todos eles diferentes. Sim, certo. E Todos eles cogumelos, é isso? Exatamente, todos eles cogumelos. Eu, por exemplo, aqui também vos posso mostrar este prato. Este prato foi também muito inspirado nas panelas cá de cima de Trás-os-Montes. É um prato super simples, mas garantidamente, apesar de os vir a fazer cerca de 20, terão sempre qualquer coisa de diferente. Assim como, por exemplo, também vos posso mostrar o prato flor, em que faço isto, e isto é tudo desenhado diretamente no barro, e por isso é que eu continuo a gostar muito do desenho e a desenhar, porque também desenho diretamente no barro, e nunca será uma flor igual à outra. E para mim, a beleza disto é precisamente isso, é não ser tudo igual. Nós não somos uma indústria, não é? Sim, e portanto, o meu trabalho é muito isso, é de facto é dar valor à peça individual, com o seu traço, com o seu quê. Olha, aqui ficou um bocadinho mais, ou ficou diferente, ou ficou, pronto, é isso. E graças a Deus, acho que as pessoas também têm vindo a despertar um bocadinho para esta singularidade e procuram estas diferenças, e já não tanto aquela indústria seguida e repetida e que se encontra em todo o lado, e que de facto tem que haver um equilíbrio, não é? E, obviamente que isto tem um preço diferente, mas também tem um valor diferente. Uma coisa é preço, outra coisa é o valor. Certo. E hoje em dia já há muitas pessoas a procurar o valor das peças e a querer ter isso com elas. Peça única. Exatamente, porque também cria uma identidade, não só nestes espaços, como é o caso de restaurantes, como a nível particular. As pessoas também procuram ter os seus conjuntos, as suas peças, algo que seja deles. Pronto, essencialmente é isso. Então, depois de terminar a volta toda aí a fazer Sim. qual seria o próximo passo? O próximo passo será tirar a peça daqui, virá-la ao contrário e trabalhar os rebordos, tal e qual como estão aqui. Portanto, depois a peça vira, ela estará toda direita e eu depois irei trabalhar aqui todo este rebordo, que vai ser trabalhado com as mãos e com algumas colheres, porque depois eu também uso alguns utensílios de culinária que me ajudam a moldar e a bater as peças, não é? E depois tem que secar. A secagem ainda demora algum tempo, porque tem que ser coberto, tem que secar devagarinho, porque senão pode estalar. E depois é cozido, é feita a primeira cozedura, e a primeira cozedura normalmente é sempre a 950 graus. Saindo é tudo lixado e tudo lavado, porque traz sempre muito pó, e depois é que é aplicado o vidrado e volta novamente ao forno, e aí normalmente vai a 1080 graus ou 1100, dependendo do material ou do vidrado, e sai o produto final. Portanto, são várias etapas. Eu diria que para concluir uma peça mediana, média, estamos a falar mais ou menos de um mês, do princípio ao fim. Sim. Que é o processo de a fazer, secar, ir ao forno a primeira vez, limpar, lixar, aplicar vidrado, deixar secar, volta ao forno. No forno normalmente são sempre ciclos de 24 horas, porque isto tem que chegar aos 1080 graus e depois faz o arrefecimento, não se pode abrir logo. Portanto, estamos a falar mais ou menos
de um mês para a conclusão de cada peça. Por isso é que eu digo sempre às pessoas, têm que me avisar com antecedência, porque não... Claro, é um processo lento. Sim. E, portanto, só fará uma peça de cada vez. Pelo menos desta coleção, por exemplo. Sim, eu agora vou-me dedicar ao cogumelo e, portanto, vou fazer as 20 peças e é um prato, pousa, depois começa outro e elas vão secando. E depois o meu forno também não é muito grande. Mas dá para colocar mais do que uma peça, é Dá, isso? dá, é isso que eu vou mostrar. Pronto. Ele aqui, por exemplo, destes pratos poderão caber mais ou menos 7 a 8 peças. Não é muito, não é? Portanto tem que se ir gerindo aqui muito bem e pronto, e depois vai a cozer e por isso é que também demora sempre um bocadinho mais de tempo. Lá está. Tudo a seu tempo, aí de ter um forno maior, como se costuma dizer. Um mês por cada prato e tem peças que demoram mais tempo a fazer? Um mês, quando eu digo um mês, vamos lá ver, é o tempo que ele demora a ser concluído. Obviamente que no espaço de um mês eu vou produzir muito mais, Claro. mas é mais ou menos isto que poderei apontar. Mas sim, diga, que eu agora... Não, é saber se outro tipo de peça que possa também demorar até mais tempo do que esses pratos. Tem feito alguma coisa assim que lhe tenha demorado? Estou a ver aqui um careto ao meu lado e ainda não falamos sobre ele. O careto também poderá demorar um mês. Porquê o mês? Porque tem a ver também com o tempo de secagem, com o tempo de cozedura, isso tudo. Enquanto que eu isto aqui sou capaz de demorar sensivelmente 1h30, 2 horas a fazer o prato, ok? A fazer do princípio ao fim. Um careto demora sensivelmente 18 a 20 horas, dependendo da complexidade de cada careto. Esse careto até nem é o mais complexo. Já fiz uns bem mais complexos. Mas, qual é a história deste careto? Pronto, as pessoas vão-me pedindo para desenvolver e para fazer peças, os caretos e que representem aqui as freguesias. E para mim, este careto é o final das festas, em que ele está cansado, já está deitado no chão e tipo, ai socorro, já está a descansar. Tanto que nem tem a vara, já nem tem os badalos, já não tem nada. Os chocalhos, é isso, obrigada. Já está mesmo numa de descansar, mas ainda não tirou a máscara. Pronto. E já lhe deu nome? Ainda não lhe, por acaso não lhes dou o nome? Não? Não, curiosamente não lhes dou o nome, porque não fico muito tempo com eles. Este já tem dono? Este já tem dono, já. Normalmente eu faço os caretos todos por encomenda. Este foi o único que fiz numa sequência e decidi fazer o cansado, como eu lhe chamo. Então tem nome. Pronto, está bem, ok, sim. Ok, pronto, são nomes muito meus, que são coisas que eu... Depois serão rebatizados pelos Exatamente, é um bocado por aí, é o cansado, é o final das festas, mas já tem dono, já tem dono. Mas dá-me muito gozo fazer isto, porque depois tem sido uma evolução no meu trabalho, descobrir efetivamente as características de cada careto e de cada região, porque eles depois variam e eu não sabia disso, não é? Eu achava que eles eram todos iguais, achavam que eram todos de Pudense, meu Deus. Eu às vezes até tenho vergonha de dizer isto, mas pronto, mas acho que me redimi, acho que estou a conseguir representar de forma minimamente fiel as características de cada careto e mesmo os fatos, as pinturas dos fatos, tem-me dado um gozo muito grande de descobrir as texturas e neste caso muitas vezes a Sandrina tem sido importante porque me tem ajudado até nos desenhos e nas cores e isso tudo, e é sempre bom conhecer as pessoas também que participam nas máscaras e isso tudo, porque me ajudam, dão-me referências e eu depois trago também isso um bocadinho para o meu trabalho. O trabalho de pesquisa sobre estes caracteres culturais, estas manifestações culturais, vai aos locais ver, fotografar? Quando tenho oportunidade vou e fotografo. A primeira pessoa que me ajudou a identificá-los foi o Roberto Afonso, que me ofereceu até o livro dele, das máscaras, em que de facto, ele aliás tem uma exposição neste momento que é muito interessante, em que tem as características das máscaras e
o tipo de tecido usado em cada careto. E isso para mim foi uma lufada de ar fresco, foi tipo, ok, é isto, então é por aqui. E então foi, através daí, tentar ir ao encontro de quando havia festas e eles andavam nas ruas, tentar vê-los ao vivo e perceber como é que eles se mexiam, as figuras, as poses que tinham, para trazer isso tudo para o meu trabalho e para eu própria também me enriquecer com eles, porque são eles que fonte de inspiração. Exatamente. E portanto tem sido assim. Muito bem. Regressando ao posto de trabalho. Esse é o seu lugar de trabalho. Este é o meu lugar de trabalho. Esse lugar de trabalho. É aqui. Vejo aí um utensílio para... Tem nome esse utensílio? Estou-me a tentar lembrar do nome. Onde está o prato? Onde está? Isto é gesso. O que é que eu faço? Muitas vezes, principalmente quando estou a trabalhar peças para restaurantes, em que é preciso manter formas, ou planas, ou retas, ou côncavas, porque assim, o barro tem memória. E muitas vezes ele ganha memórias que nós não queremos. E então, utilizar este suporte de gesso mantém a memória da parte côncava do prato que eu pretendo. Porque ele pode se mexer e depois muitas vezes ele fica com essa memória. E quando vai a cozer, vai buscar esse... Exatamente. É muito curioso descobrir isso no barro. E então faço estes moldes em gesso que me ajudam a manter precisamente isso. Depois está aqui num tornilho, que é um suporte que me permite rodar a peça, e é normalmente aqui em cima que eu trabalho sempre, ou com os suportes em gesso, ou com placas em madeira, e em que as figuras vão rodando e eu vou podendo trabalhar a frente, trás, lado. Em termos de matérias-primas, só trabalha barro? Alguma madeira. Vou ir a um carpinteiro buscar algumas madeiras e vou cortando e vou moldando algumas coisas. Gostava de trabalhar mais madeira, mas não tenho tido tempo. De facto, o meu tempo está todo focado na cerâmica, e 99,9% é cerâmica. E em termos de utensílios? Há um bocado mostrou umas colheres de pau, não é? Domésticas. Tenho... Quais são as suas principais ferramentas? São os chamados stacks, e é quase sempre tudo em madeira. Depois tenho muitas coisas de cozinha, colheres de pau. E porquê as colheres? As colheres permitem bater o barro, consolidar o barro, levar o barro a uma determinada forma que se pretende, e torna-o mais compacto e mais firme, e são ferramentas muito importantes. Depois, pincéis, temos estas coisas que nos permitem fazer texturas. Eu depois, por mim, faço moldes, carimbos, eu construo... Isso é gesso? Não, isto é barro, isto é tudo barro, que depois já está cozido, e eu faço muitos carimbos. Aqui as folhas, vou experimentando, e depois isto é decalcado no barro e cria as texturas. Mas isto é tudo único, são coisas minhas, desenvolvidas por mim, e portanto eu quase que diria que vale tudo na cerâmica, para criar texturas, para permitir fazermos aquilo que... e brincar, e muitas vezes também é brincar, ver até onde isto leva, porque às vezes não estamos a fazer nada, mas estamos a descobrir um caminho de criar uma textura, e na cerâmica também é um bocadinho isso, é permitirmos-nos errar, é permitir experimentar, é aceitar falhas e muitas vezes sem saber para onde é que se vai chegar. Exatamente. E é deixar ir. E até podemos não ficar satisfeitos, mas não interessa. Mas aquele caminho foi muito importante para perceber como é que se faz, como é que se chega até ali, ou como é que dali se pode partir para outra coisa, não é? Mas o processo criativo é muito isso. É deixar a coisa fluir e não estar sempre à espera, vamos fazer a perfeição, ou vai ser ou não. Não.
Não, o processo criativo é precisamente o oposto, é ir e fazer muita coisa que não interessa, mas que um dia mais tarde até vamos pegar naquilo, porque aquilo pode ser feito de outra maneira. Regressando a esse prato, já estamos aqui há cerca de 20 minutos, 30 minutos, não sei, talvez mais. Ele não seca? Ele vai secando. Aliás, eu devia o cobrir com o plástico para permitir, mas ele não seca assim tão... Ele vai secando. Não, eu digo é para poder continuar a trabalhar. Não, mas ainda tenho aqui tempinho para... Ainda tenho. Obviamente que na altura do verão é mais complicado e temos que gerir isso. De inverno demora mais tempo. Também é curioso, porque lá está, de inverno as peças demoram muito mais tempo a secar. De verão temos que cobrir muito bem as peças para elas não secarem depressa demais e não racharem, não é? Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio, sim. Muito bem. Maria Jorge, muito obrigado por este exercício e por ficarmos a conhecer um pouco da sua arte. Vamos regressar à conversa. Também. Uma citação sua em que diz a natureza cristalizada em grés. A natureza é a sua grande inspiração? É mesmo. E é curioso a necessidade que eu... E eu acho que até eu descobri, vindo cá para cima, o quão bem me faz estar tão perto da natureza. O poder abrir a porta e ver as montanhas, o poder dar 10 passos e estar num campo, sim, é muito, muito importante. E então no meu trabalho é tudo, porque eu vou sempre buscar muito as texturas, as cores, a harmonia, né, com a natureza. E passo muito tempo também a observar e apanho muitas coisas dos meus passeios que faço, desde as pinhas aos bugalhos, a folhas, a troncos, a pedras. Eu dou comigo a apanhar sempre muitas coisas da natureza e olhar, ver como é que é, a sensação que é, porque isso depois também enriquece-me, não é? Porque traz-me uma sensação e eu tento levar essa sensação para o meu trabalho e depois também espero que as pessoas consigam usufruir disso. Eu tenho algumas coleções, nomeadamente a Flor de Mel, que é uma coleção que as pessoas gostam muito, porque é uma coleção muito romântica, que são umas flores muito pequenininhas num tom de mel, em que, por exemplo, as chávenas de café, a pega é toda cheia de flores e, portanto, obrigatoriamente as pessoas têm que pegar na parte que acham que é mais delicada, né? Que são a zona das flores, e é a pega. E no entanto as pessoas pegam assim, mas isto é robusto, isto é porque é cerâmica e a forma como está feito permite de facto o uso no dia a dia, porque depois também é um bocadinho isso que eu digo às pessoas: aproveitem e usem as peças no dia a dia. Tirem partido, sejam felizes, tenham sensações diferentes, não só visuais, mas como sensoriais. E é um bocadinho isso que eu também tento trazer. Mas essa inspiração na natureza acontece-lhe aqui em Rebordelo ou já quando estava no Porto também sentia esse apelo pela natureza? Eu no Porto tive mais a preocupação de... foi o retornar ao barro, perceber como é que as coisas aconteciam. A minha preocupação foi fazer bustos, foi fazer corpos, foi desenvolver peças nas quais eu não me sentia à vontade, não sabia muito bem qual seria a abordagem, e aí eu precisei um bocadinho da ajuda do professor, que me disse: olha, para pegar tens de fazer assim, 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 e portanto no fundo foi uma ajuda para pôr a cabeça a pensar como é que se faz a abordagem às peças que são idealizadas, porque isto não é só pensar, vou fazer um careto, ok, a gente vai fazer um careto, mas a abordagem, por onde é que se começa? Depois as peças convém que sejam todas ocas, porque se forem todas compactas
para além de serem muito pesadas e de gastar muito material, corremos sempre o risco de terem bolhas de ar e rebentarem. Portanto, todas as peças são ocas por dentro e, portanto, como se faz, o processo é muito importante e esse ano que eu estive no Porto, nesse ateliê, ajudou-me muito a perceber como é que se começa o processo das coisas. A natureza aconteceu cá em cima, efetivamente, porque teve mesmo muito impacto em mim estar rodeada disto, dos silêncios, das cores, dos cheiros, porque era uma coisa que no Porto me passava completamente, não é completamente despercebido, mas não se sentia da mesma forma. E portanto, quando eu me sinto assim, tão cheia de coisas boas, eu trago isso para o meu trabalho. Mas foi isso que aconteceu. Há pouco perguntei-lhe como é que tinha sido a reação dos seus pais com a criação deste espaço aqui e aqui na comunidade, na aldeia. Que reações é que percebeu junto dos seus vizinhos, dos seus familiares? Na aldeia é curioso, porque primeiro estranharam, não é? Houve aquela estranheza de primeiro dizer assim, o que é que ela está aqui a fazer? Cerâmica, mas ela pode ir aí para a feira e vende aí pratos. Pronto, e depois nem toda a gente tinha coragem de me visitar e de entrar aqui e de conhecer o meu espaço. Mas depois foram vendo algumas coisas, foram conhecendo pessoas que me foram adquirindo e foram vendo essas peças e agora é a menina da cerâmica. É diferente. E foi curioso ter os meus velhinhos, aquelas pessoas que me são mais próximas, entrarem, virem e estarem aqui ao meu lado, eu a trabalhar e a conversar com elas e elas muito intrigadas a perceber e a ver como é que as coisas se fazem e a dizerem, isso é preciso muita paciência, você fica aqui muitas horas. Pronto, e é curioso vê-los e vejo que eles gostam e dão valor, porque é algo que também não estavam habituados a ver e gostam e está a ser giro o processo. Para além da natureza, é perceptível nas suas peças, naquilo que tem sido a sua produção e daquilo que já me foi possível conhecer, e ainda agora referimos a questão do careto, uma preocupação com a dimensão cultural, com o contexto social, se quisermos, cultural. As peças relacionadas com o ambiente religioso, etnográfico e até estético desta região foram também para si influências importantes? Sim, estão a ser e de alguma forma eu também quero que seja. Eu costumo dizer que Trás-os-Montes tem-me dado muito sem que eu não tenha pedido nada, não é? A realidade é que eu cheguei e esta terra e as pessoas estão-me a dar muito e muitas vezes sem saber, não é? E de alguma forma também sinto essa necessidade de retribuir, de agradecer e com o meu trabalho enaltecer esta região, porque esta região para mim é de uma beleza incrível. Acho que é um diamante em bruto. Acho que temos aqui condições para se fazer coisas fantásticas, não só na minha área, mas noutras áreas. E então esse tem sido verdadeiramente também o meu desafio, que é poder levar o Nordeste Transmontano não só aos 4 cantos de Portugal, mas também lá para fora. E sinto que não é uma obrigação, é uma vontade, sabe-me bem poder representar Trás-os-Montes desta forma. E portanto vai não só pela parte dos caretos, como também eu tenho uma coleção que é a coleção das oliveiras, em que tento levar as oliveiras do Nordeste Transmontano, as amendoeiras, as famílias. Eu tenho desenvolvido peças que eu chamo as famílias, porque cá em cima o conceito de família é muito importante, não é? Os pais, os avós, os netos, toda esta junção. Família alargada. Exatamente, e dá-se muito valor. E curiosamente eu tenho desenvolvido isso tudo em famílias, em peças, que vai desde os avós, aos filhos, aos netos, aos cães, aos gatos, a tudo incluído.
E portanto é um bocadinho por aí. Mas é porque eu também quero, porque sinto essa necessidade. Regressando aos vizinhos e à comunidade de Rebordelo, já tem clientes de Rebordelo? Já. Pronto, nessa entrevista que eu li sua ao Mensageiro de Bragança, aquela questão do sonho de poder viver desta arte, ou da sua arte. E vamos então olhar para essa dimensão mais pragmática, não é? Exatamente. Que é viver de... E que será bem mais pragmática e bem menos telúrica, não é? Exatamente. Que é viver daquilo que cria. Porquê é que diz que era um sonho viver da arte? Só agora é que o está a conseguir? Só agora que eu estou a conseguir. Primeiro porque quando eu concluí o meu curso eu tinha perfeita noção de que quem estudou artes, o caminho profissional seria dar aulas, ou então ter já alguma estrutura financeira que lhe permitisse viver efetivamente da arte. E eu não tinha essa estrutura e não me estava a ver a ser completamente e sempre dependente dos meus pais. Sempre fui uma pessoa muito responsável e muito independente e, portanto, rapidamente ingressei no mercado de trabalho e eu, tendo mãos e cabeça para pensar, nunca tive problemas. O meu sonho esteve sempre comigo. Mas nessa altura eu tinha a percepção de que o mercado não estava preparado para a cerâmica, ou para a pintura, ou para desenhos. Era tudo ainda muito distante, muito difícil. Falava assim dos grandes pintores, mas os grandes pintores têm todos eles um percurso. Eles não nasceram grandes pintores. Claro. Não é? E portanto aquilo que eu sentia é que não havia disponibilidade no mercado nem na sociedade para apoiar pessoas em crescimento na arte. E portanto eu fui trabalhando em várias coisas, mas com a globalização e com o turismo a crescer em Portugal, dá-se um fenómeno, não é? De facto, de repente, as regiões procuram as suas identidades. Curioso. E onde é que vão buscar as suas identidades? Aos artistas, aos artesãos, àqueles que efetivamente representam a cultura, a história, aquilo que era e a trazem para o agora, não é? É curioso. E de repente as coisas mudaram e o Porto começou de facto a dar valor ao azulejo, à cerâmica, a tantas outras coisas e aí eu senti que existia uma oportunidade e foi aí que eu consegui entrar no ateliê com muito esforço, porque eu trabalhava e pagava a minha casa, tudo, e portanto tinha que pagar aquele ateliê uma vez por semana, 3 horas, não era muito, mas foi o suficiente para eu perceber que aquele era o caminho, que o meu sonho se calhar até estava mais próximo do que eu pensava. Tinha perfeita noção de que viver só daquilo no Porto ainda era extremamente difícil, porque a vida no Porto estava muito cara, agora ainda está mais, não é? E de repente dá-se a pandemia, não é? E a pandemia para mim, como para muita gente também foi uma oportunidade, mas o vir cá para cima foi também poder criar uma estrutura que me permitisse desenvolver o meu trabalho, criar coleções sem ter a pressão de contas para pagar, não é? Água, luz, renda, comida, aquelas coisas todas. E mais uma vez aqui de facto os meus pais foram um suporte numa fase inicial, não é? E isto, não tenho vergonha nenhuma de o dizer, foi extremamente importante. E agora sim, agora posso dizer que se calhar consigo viver da minha arte. Assumo que a divulgação seja uma dimensão muito importante desta sua atividade. Sim. Não é mais difícil dar a conhecer a sua arte estando aqui em Rebordelo do que se estivesse a viver numa cidade como o Porto? Não, pelo contrário. Porque aqui há uma sede de conhecimento. Aqui há uma necessidade de perceber as coisas diferentes que estão a ser feitas. Não digo com todas as pessoas, mas sinto que há um grupo de pessoas que têm de facto essa curiosidade, procuram
e procuram dizer isto está a acontecer nesta região, que não é comum, e portanto está a ser mais fácil poder falar do meu trabalho cá em cima do que se, por exemplo, estivesse no Porto, que seria mais uma. Por uma questão de concorrência. Por uma questão de concorrência. Também me parece que as redes sociais da internet sejam ferramentas muito importantes para si. Sim, sim, sem Na dúvida. divulgação. É uma janela aberta para o mundo. Pois. Para mim, as redes sociais, e eu vou aqui dizer assim, eu nunca fui muito ligada às redes sociais. No entanto, quando comecei a desenvolver este trabalho, são extremamente importantes. Portanto, para mim, a rede social é uma ferramenta de trabalho, onde eu vou mostrando um bocadinho daquilo que eu vou fazendo, e às vezes até como faço, porque vou gravando coisas e vou publicando, e é nas redes sociais que dou a conhecer 99% do meu trabalho, e é por aí que eu tenho tido muitas encomendas e muita visibilidade e muita procura, e depois temos as exposições. Mas as exposições são importantes, mas eu costumo dizer que assim, eu não quero fazer muitas exposições, para já porque não tenho tempo, porque uma exposição na cerâmica demora tempo a ser preparada, é preciso produzir antecipadamente muito material para se poder representar, e nem sempre significa que aquilo que se está a produzir seja comprado ou vendido na exposição. Portanto, é um investimento, é importante que aconteça, mas com conta peso e medida, como eu costumo dizer. E portanto eu tento criar esse equilíbrio ao longo do tempo. Consegue quantificar em percentagem a importância das redes sociais ou da internet naquilo que são essas de encomendas? A percentagem de encomendas já é considerável? É significativa. Mas é mesmo significativa. Eu diria que vai nos 80%. Ok. Porque é a visibilidade. De facto, as pessoas vão vendo, vão conhecendo, comem muito esta informação e depois procuram-me através de... Quer-me falar em internet e em divulgação, quer-me falar um pouco sobre a história dessa peça que chegou a Nova Iorque? Essa peça que chegou a Nova Iorque foi muito giro, porque não foi comigo. Eu desenvolvi a peça e eu tenho uma loja no Porto que tem o meu material à venda. E que fica muito bem situada, fica ali na Rua do Almada e, portanto, tem muito turismo. E eu dou-me muito bem com a dona, a loja é Árvore com Alma, que também é uma loja muito dedicada aos artesãos e à cultura portuguesa no todo. E então compraram-lhe um careto, e foi precisamente um careto que foi comprado e que foi para Nova Iorque. E ela nesse dia ligou-me a dizer: Jó, vendi um careto teu e vai para Nova Iorque. Então ela estava super feliz e foi ela que partilhou isso comigo. E curiosamente vendi, passado mais uns tempos, um careto para o Vietnã. E depois máscaras que vou fazendo para a Índia, portanto... Mas isto já se globalizou o seu trabalho. Mas globaliza-se porque, de facto, também é importante poder ter o meu trabalho em alguns pontos de venda que tenham este turismo, porque aí permite-me abrir portas para fora, não é? E foi assim, foi curioso. Há pouco falava na questão das exposições. E quando eu estava a ver trabalhar aí, lembrei-me de um pormenor que não sei, não guarda exemplares das peças que faz. Não. Portanto, tudo que produz vai embora. Mas faz o registro. Sim, tenho o registro de tudo que produz. Tenho o registro fotográfico. Portanto, não põe hipótese de ter um espaço de exposição. Eu gostava. Nesse tal ateliê como continua a ambicionar. A ideia é um bocadinho por aí, porque, por exemplo, eu aqui tenho esta estante, que inicialmente foi uma estante que foi feita para pôr peças de trabalho, isto é, para secagem. Em processo. E optei por não o fazer, porque quando as pessoas me vêm visitar, eu não tinha nada exposto. E assim, não posso, eu tenho que ter as coisas expostas, as pessoas têm que chegar e poder identificar logo aquilo que eu faço. E então tenho aqui um bocadinho e tenho algumas coisas guardadas, mas o meu objetivo, alargando o espaço e tendo um espaço maior,
é ter um cantinho dedicado precisamente à exposição e ter as coleções devidamente identificadas, que é para que as pessoas também cheguem e percebam aquilo que eu faço, o que é possível fazer e dentro daquilo que também as pessoas procuram e aquilo que eu faço, encontrarmos aqui o meio termo. E sim, portanto, e também seria interessante nesse mesmo espaço poder ter um espaço dedicado a exposições, porque eu também gostava de fazer parcerias com outros artesãos e trazer o trabalho deles para aquilo que eu faço e dar a conhecer a outras pessoas. Não tenho medo nenhum, pelo contrário, acho que quando conseguimos combinar esforços, tornamos-nos muito mais fortes e esse é também um sonho e, portanto, estou a trabalhar para ele, vamos ver, mas vai demorar tempo. Maria Jorge, o que é que mais valoriza enquanto artista? O reconhecimento pela obra ou o sucesso comercial? As duas coisas. Estão relacionadas, não é? Estão relacionadas, porque eu posso ter muito reconhecimento, mas eu se não vendo, eu não consigo viver e não consigo continuar a produzir. Uma está intrinsecamente ligada à outra. Eu costumo muitas vezes dizer às pessoas: tem que fazer mais exposições. E eu disse: nossa, mas as exposições nem sempre me permitem vender o meu trabalho, porque eu acho que as exposições ainda têm uma conexão muito, não é bem pesada, mas é uma exposição e as pessoas vão só para ver e não sei, eu até acho que a ideia da exposição e a forma como elas são feitas ou são interpretadas deveria mudar, porque o artista, quando faz uma exposição, está a mostrar o seu trabalho, mas está a mostrá-lo com o intuito de o vender, porque é importante para nós podermos continuar a subsistir. Nós não vivemos do ar, não é? Todo o material é caro. O nosso tempo, não é? Ninguém paga para estar aqui, quer dizer, pagam quando fazem as encomendas, mas cada peça demora tempo a ser feita e isso tem que ser pago nas peças. Portanto, as duas coisas. Não é hipótese fazer feiras de artesanato, por exemplo? Eu vou fazendo, lá está, é aquilo que eu digo. Eu tento encontrar um equilíbrio nas várias vertentes que existem para mostrar o meu trabalho e para o comercializar. Eu não consigo ter muitas lojas com o meu material, porque senão só estou a trabalhar para as lojas. Portanto, eu escolho muito bem aonde tenho o meu material à venda. Também não consigo fazer todas as feiras, porque então aí só estaria a trabalhar para as feiras. Portanto, faço uma ou duas feiras para já. Quais são as que têm feito? As feiras que fiz foi a Feira da Castanha e já fiz aqui uma em Rebordelo porque quis que as pessoas conhecessem o meu trabalho e foi uma coisa que me uniu. Mas essencialmente feiras, aliás até acho que só foi mesmo da Castanha. Nem a de Fumeiro consigo fazer. A da Castanha de Vinhais? A de Vinhais, nem a de Fumeiro consigo fazer, porque como é tão próxima ao Natal eu não consigo ter material suficiente para fazer a feira. Vou fazendo exposições, se calhar faço uma ou duas por ano, ou posso ter uma peça, por exemplo, a casa, eu fiz um Santiago de Compostela, que tem feito algumas exposições, mas essa peça tem andado a mostrar o meu trabalho, nem é tanto para a comercializar, é mais para dar a conhecer o meu trabalho. Lá está, e portanto eu vou postando assim em pequenas... Não consigo, nem devo estar só focada ou em feiras, ou em exposições, ou em lojas. Tenho tido muitas encomendas, portanto o meu trabalho sai muito daqui e depois vou fazendo isto que me permite tirar o trabalho daqui, dar a conhecer. São diferentes formas de comercialização e de dar a conhecer o trabalho. Diferentes caminhos. Exatamente. E relativamente às lojas, diz que escolhe muito bem as lojas onde tem os seus produtos ou as suas peças, mas tem sido requisitada? Tenho sido requisitada e não consigo estar em todo lado. Tenho esta loja no Porto, com quem me dou lindamente com a Cristina, e também é preciso existir aqui alguma cumplicidade entre partes. Mas a realidade é que, por exemplo, eu gostava de ter uma loja em Lisboa que vendesse o meu material.
Só que eu ainda não tenho condições para que isso aconteça. Porque eu, por exemplo, neste momento, eu tenho muito do meu trabalho, quando eu digo meu, são as minhas coleções e aquilo, e os meus desenhos e muita coisa que eu quero fazer, que está parado, porque estou literalmente focada nas encomendas para os restaurantes. E portanto eu não consigo dar vazão a tudo. E eu não vou comprometer-me com determinados espaços e depois falhar com eles. Isso eu não faço. Não é justo nem para eles nem para mim. E portanto eu costumo dizer que um passo, quando o dou, tem que ser bem dado e de acordo com aquilo que eu consigo dar resposta. Eu quero acreditar que quando tiver um espaço maior, em que vá fazer outro tipo de atividades, onde consiga ir buscar outro tipo de rendimento, se calhar eu possa escolher muito bem aquilo que quero fazer e se calhar aí, não sei, veremos. Isso encaixa perfeitamente na questão seguinte e de certa forma já respondeu. Pensando na sua arte, como é que perspectiva o futuro? Tem alguma ambição concreta neste momento que possa partilhar, para além do tal ateliê? Mas passa por aí, precisamente, porque, pronto, de facto, eu continuo-me a ver aqui, na cerâmica. Eu hei de ser velhinha, de bengala e a trabalhar na cerâmica. Ponto. Isto está definido na minha vida. E parte do meu sonho é também poder partilhar isto com outras pessoas. Não só fazer workshops, como criar alguns espaços nesse ateliê em que as pessoas queiram vir, queiram aprender a fazer cerâmica com tempo, sem serem workshop, porque o workshop é uma coisa muito pontual. Ou até queiram vir pintar ou desenhar. No fundo, ter um espaço onde possam usufruir da minha experiência e estarem à vontade, ouvir música, termos um espaço dedicado àquilo. As pessoas vêm e aprendem. Partilhar esse espaço com outros artistas, com outros artesãos, poder aprender com eles, podermos combinar metodologias de trabalho, ferramentas e materiais de trabalho e criar coisas diferenciadoras e representativas da região. E acho que isso é muito importante. Continuando a falar futuro, permanecer aqui em Rebordelo ou regressar ao Porto ou outra qualquer cidade portuguesa ou ainda, quem sabe, emigrar para uma qualquer cidade do mundo, será a hipótese? Não sei, é assim, eu não gosto de dizer nunca. Uma coisa eu sei que estou no sítio certo e a fazer aquilo que deveria estar a fazer. Não me vejo a sair daqui. Quando eu digo daqui, é do Nordeste Transmontano. Se vai ser precisamente em Rebordelo, ou se vai ser aqui numa aldeia ao lado, ou se vai ser em Vinhais ou em Bragança, não sei. Também vai depender muito do espaço que eu conseguir arranjar e das condições que vierem daí. Eu, neste momento, gostava e quero que seja aqui, porque é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu consigo respirar e é aqui que eu consigo efetivamente trabalhar na minha arte. Obviamente que o futuro a gente não sabe, nem sabe o que é que se pode proporcionar, não é? Por isso está aí. Muito bem. Para finalizar esta conversa, eu gostava de perceber qual foi a razão ou as razões que levaram a escolher Nat King Cole para nos acompanhar durante esta conversa. Para já, a escolha foi difícil, porque eu identifico-me com muita música, com muitos artistas, e a música é fundamental no meu trabalho. Nat King Cole, porque me remete muito à minha infância, porque eu ouvi quando era pequenina muito Nat King Cole, e depois acho que ele foi um revolucionário, foi o primeiro afro-americano a poder cantar e a fazer programas, e depois a voz dele é tão doce, é tão... não sei, é um conforto tão grande que eu sinto quando o ouço, que me acompanha desde pequenininha e que me irá acompanhar o resto da minha vida. Portanto, gosto muito mesmo. Faz muito bem à alma. Maria Jorge, muito obrigado por esta conversa, por me ter aberto as portas deste seu cantinho e ter partilhado connosco a sua arte. Obrigada eu mesmo. Terminamos assim mais uma nova conversa rural, com a expectativa de podermos regressar em breve com novos convidados e outros temas. Muito obrigado.